pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Nós estamos com essa questãozinha sobre a independência do Brasil, que é um tema que particularmente nos foi muito bem trabalhado, né, nesse período. E nós vamos analisar aqui esse quadro que foi feito por Pedro Américo, intitulado Na Independência ou Morte, que é uma frase icônica, né, do período dessa independência do Brasil, dessa independência política, marcando aí o cenário, né, político brasileiro de ruptura com a colonização da Europa, né, com a colonização de Portugal sobre o Brasil. Então, com base na análise desse quadro, a gente vai tentar identificar qual a alternativa correta. Então, para a gente começar, vale ressaltar que nesse quadro a gente tem aqui posicionados, né, alguns elementos centrais. Obviamente, aqui ao centro a gente tem a figura de Dom Pedro, né, de frente para a tela, com a sua espada erguida, né, notadamente aqui ele estaria se dirigindo à população que o acompanhava, são esses que estão ali ao lado dele, próximo a ele, e aqueles que se encontram com ele no meio do caminho, que são esses que estão de frente para ele, no caso de costas aqui para a gente na imagem, tá certo? E ao mesmo tempo, né, ele está se dirigindo a todos aqueles que estavam nas redondezas, nas proximidades aí de onde ele se encontrava, às margens do Riacho Ipiranga, tá bom? Bem, vale ressaltar nessa figura, tá, gente? A guarda pessoal de Dom Pedro, a elite que acompanha Dom Pedro, nós lembramos que eles estão voltando de uma viagem, tá certo? Pelo Brasil. Na verdade, essa viagem era também uma questão política que estava sendo feita, a questão das alianças. E a gente observa nesse quadro que a chegada dessa tropa, né, esses soldados aqui de branco, né, de frente para Dom Pedro, ela representava aquela comitiva que se encontrou com ele, trazendo as últimas ordens, né, da coroa portuguesa, exigindo o retorno imediato de Dom Pedro I para Portugal, né, para que assim novamente o Brasil voltasse a ser um território colonizado pelos europeus, pelos portugueses em especial. Obviamente, aqui nesse contexto já havia acontecido o Dia do Fico, né? Dom Pedro já havia declarado a ruptura política dele com Portugal, e o processo todo de independência tem aqui nesse momento o marco inicial, mas ele já se dava dentro, né, desse contexto de pressão que a coroa portuguesa exercia sobre Dom Pedro e, obviamente, né, a tentativa de voltar ao domínio colonial, do pacto colonial com a colônia brasileira. Uma coisa que vocês vão destacar aqui nessa imagem, e aí é mais uma questão relacionada à arte, né, à pintura em si, é que se vocês observarem bem, a forma como estão dispostos os personagens, eles estão envolvidos aqui na cena, mas se dirigindo a um personagem central, né? Tanto aquela comitiva que vem aqui com o Dom Pedro, né, que está aqui atrás de Dom Pedro, tá certo? Como aqueles que vieram ao encontro de Dom Pedro. Então, todos eles estão direcionados para Dom Pedro, para a figura centralizadora dessa imagem, assim também como esses camponeses, esses lavradores que estão aqui, né, os indivíduos que aqui carregam, né, o gado, que transportam, né, os produtos da lavoura, como também pessoas ali ao próximo à casa, né, que estão mais afastadas na lavoura, provavelmente aqui também, obviamente como observadores passivos, provavelmente eles estavam aqui no seu dia a dia, na sua rotina diária, nas fazendas, nas lavouras, e ao momento em que a comitiva do imperador passa, eles são automaticamente, né, são levados a participar dessa cena como meros ouvintes, né, não participantes ativos. Mas enfim, qual é a imagem ou qual é a alternativa, né, que nós podemos marcar sobre a representação desse quadro, dessa pintura? Na alternativa A, ele vai dizer para a gente o seguinte, que a obra não teve nenhuma importância, né, na construção do imaginário brasileiro, ou seja, ela não interferiu na criação de uma identidade do Brasil, ao permanecer oculta durante quase todo o século XX, né, que ela teria sido feita, mas teria sido mantida em segredo. Isso não é verdade, isso é uma falácia, tá bom? É uma mentira.
Então, ela, na verdade, ela teve sim um grande impacto, né, de representar, até porque era comum naquele período, ainda hoje a gente observa, né, as imagens, as fotos de família. Então, naquela época era mais comum ainda, sobretudo as fotos, as pinturas, né, já que não havia foto, as pinturas representando a família real, a corte portuguesa, né? Então era comum que cada um dos imperadores, reis, tanto aqui, tanto aqui no Brasil como na Europa, isso era uma prática comum, tá bom? Então a pintura, ela era uma forma de contar uma história. Claro que uma história dos vencedores, claro que uma história daquele que está pagando para que a obra seja feita. Então a primeira frase está, a alternativa está errada. A segunda alternativa vai dizer o seguinte: a função do quadro era apenas decorativa. Como eu falei, né, muitas famílias nobres, reais, elas faziam aliás, não só pinturas de rosto, como também o busto, né, da pessoa, a escultura do busto, que seria o rosto, pescoço e rosto. Então isso era uma prática comum para eles. Então essa função seria uma função decorativa. E ele diz que esse quadro teria exatamente apenas essa função decorativa, pois se tratava de uma encomenda de Dom Pedro II para conservar a memória do pai. De fato, essa prática, né, do filho mandar fazer uma pintura dos pais ou da família era comum, mas esse quadro ele não é digamos assim, uma homenagem de Dom Pedro II ao seu pai. Na verdade, ele é feito bem antes, tá certo? Então, não. O que está sendo focalizado aqui na pintura, né, é a exaltação da figura de Dom Pedro I como o único protagonista, ou seja, como o único ator, o único personagem principal do processo emancipatório brasileiro. Primeiro, o que é emancipatório? Emancipar significa tornar-se independente, tá bom? Então, do processo de independência do Brasil. E a última, ele diz: a pintura é extremamente fantasiosa, pois o dito fato, né, a independência, na realidade não ocorreu. Gente, olha só. Essa terceira frase é a nossa alternativa correta. Como a gente pôde observar aqui pela imagem, né, nós percebemos claramente, como eu já tinha citado antes, que todo o cenário se desenvolve em torno de Dom Pedro I. Então, se vocês perceberem, ele é a figura central no alto da tela, cercado de seus auxiliares, da nobreza, da sua corte, né, brasileira. E ao redor dele nós temos a população brasileira assistindo passivamente ao processo e os soldados que vieram ao encontro dele trazendo as novas ordens da coroa e a assinatura, né, da princesa com a declaração da independência do Brasil. E aí ele acaba tendo realmente essa definição da independência ao proclamar, né, independência ou morte. Então a alternativa correta é a terceira. A última, ele vai dizer o seguinte: a pintura é extremamente fantasiosa, ou seja, nada disso teria acontecido, né? Esse episódio, aliás, não teria ocorrido, esse encontro da guarda de Dom Pedro com ele às margens do rio Ipiranga, e isso a gente não poderia jamais dizer, porque é um fato registrado historicamente e que aí a gente tem respaldos em pesquisas, em documentos que comprovam, tá bom? Então essa questão, ela está definitivamente errada. Na verdade, essa alternativa está errada. Ficando, portanto, correta a alternativa 3, a letra C. Ok? Queridos, eu acho que esse conteúdo foi bem discutido por nós. Esse tema da independência, ele é muito caro para a gente, ele é muito importante, sobretudo nós discutimos no momento como nós vivemos hoje, né, onde as nossas liberdades são cada vez mais diminuídas, onde nós estamos, cada dia que passa, lutando por mais independência, por mais autonomia, né, por um governo que lute pelo povo, que defenda os interesses do povo, um governo que seja mais democrático, né, cada vez mais democrático. E aí, quando a gente fala de independência do Brasil, que a gente vê esse processo de emancipação política, mas que não foi acompanhado de uma emancipação econômica, de um desenvolvimento social, né, de um cuidado maior com a população, a gente fica se questionando até que ponto nós fomos realmente um país livre nesse contexto da independência de Portugal. E eu nem entro aqui na questão de que nós continuamos sendo governados por um português, já que Dom Pedro I era filho de português, né, de Dom João VI. Mas no fato de que nós continuamos dependendo de outros países, nós continuamos dependendo dos mandos e desmandos de outras nações, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor essa questão. Nós estamos trabalhando somente ela hoje.
No nosso próximo encontro, nós vamos dar início a novos conteúdos, então espero que vocês possam realmente ter assimilado melhor e na próxima aula a gente se encontra com outro assunto, tá bom? Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!